A paz do Senhor Jesus. É uma alegria e uma satisfação estar diante de mais uma oportunidade especial para juntos aprendermos algo da parte do Senhor. É uma alegria e um prazer imenso ter você conosco, nos acompanhando a cada semana para juntos aprendermos algo muito especial da parte do Senhor. Fique até o fim, pois será um prazer contar com você nesta oportunidade especial. Um vídeo muito importante que eu quero a sua participação até o final. Salmo 23 nos diz a palavra de Deus, intitulado A Felicidade de Termos o Senhor como nosso Pastor. Salmo de Davi. Ouça o que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Acabamos de fazer uma leitura do Salmo 23, e algo importante que nós iremos conhecer o pastor deste salmo. O Salmo 23 trata de um pastor especial. E nós queremos aproveitar e revelar para você quem é o pastor do Salmo 23. Fique até o final que você vai descobrir juntamente conosco quem é o pastor do Salmo 23. Pois é importante conhecer o Salmo do Bom Pastor, mas também conhecer o pastor do Salmo 23. Será um prazer partilhar com você esta informação muito importante. Algo curioso e importante queremos comentar com você. Todas as funções, desde os primórdios da humanidade, são importantes em toda a sociedade, pois quando Deus criou a humanidade, Ele criou com uma capacidade brilhante, onde todo ser humano, com a capacidade especial dada por Deus, poderia contribuir com aquilo que ele tinha mais habilidades. Portanto, na sociedade em que vivemos hoje, assim como na sociedade da antiguidade, as funções eram muito importantes. A humanidade, ela sempre teve pessoas com funções específicas e especiais para desenvolver em todas as áreas e em todos os sentidos. As funções são importantes para o desenvolvimento das atividades na sociedade. E a função de pastor, ela existe desde os primórdios da história da humanidade. Nós iremos revelar para você alguns pastores que existiram no passado e como foi a história deles e também como atualmente nós temos muitos pastores desenvolvendo uma função especial. Dois exemplos bíblicos de pastores no Antigo Testamento. Nós queremos mencionar o pastor Abel, que ele tinha o cuidado especial de cuidar de ovelhas, pois ele tinha esta habilidade especial. Ele tinha este dom natural de pastorear. E assim, Abel cuidava com muito amor, com muito carinho das ovelhas que estavam sob a sua responsabilidade. Portanto, Abel era um pastor dedicado, muito comprometido com o rebanho, zeloso e muito amoroso. E ele tinha também a preocupação especial de ofertar a Deus as melhores ofertas. E ele separava para Deus o melhor, os cordeiros para ofertar ao Senhor. A prova é que Deus aceitou a sua oferta quando ele assim tirou das primícias do rebanho para ofertar a Deus. Portanto, Abel é um exemplo especial de pastor que cuidou do rebanho, que cuidava com muito carinho daquela missão de pastorear. Um outro exemplo que nós queremos tratar com você do Antigo Testamento é Davi. Davi era de fato um pastor muito dedicado e comprometido com o rebanho. Ele cuidava das ovelhas de seu pai, com muito prazer, com muita alegria, com muita dedicação e determinação. Davi era aquele pastor que dedicava-se a cuidar do rebanho com muita alegria. Davi era aquele pastor que protegia o rebanho. Quando os predadores se aproximavam, Davi fazia de tudo e assim espantava os predadores para não se alimentar das ovelhas que eram indefesos. Mas ele, enquanto pastor, tinha a missão de proteger, cuidar e guiar as ovelhas. Davi foi um exemplo fantástico de pastor que deu um exemplo para que todos os demais pastores pudessem seguir. Assim como Abel era um pastor dedicado, Davi também era um pastor dedicado e ambos eram comprometidos em cuidar das ovelhas e assim cumprir com a missão de pastorear,
que é de fato cuidar, proteger e guiar as ovelhas que estão sob a sua responsabilidade. Estes dois exemplos são fantásticos. Abel e Davi, pastores que cuidaram de ovelhas com muito amor, com muito carinho, cumprindo com a missão de apacentar as ovelhas. É importante nós compreendermos que no Antigo Testamento os pastores cuidavam literalmente de ovelhas e que precisa de alguém para cuidar de uma forma muito especial. No Novo Testamento nós iremos citar dois exemplos de pastores e estes foram chamados pelo Senhor para cuidar da igreja do Senhor. Enquanto no Antigo Testamento os pastores cuidavam de ovelhas literalmente falando, no Novo Testamento os pastores irão cuidar de ovelhas no sentido figurado. Nós queremos mencionar no Novo Testamento Pedro e Paulo, dois exemplos de pastores que cumpriram a missão de pastorear. Pedro é um caso muito especial. Jesus chamou muitos discípulos para seguir a ele, mas em um momento especial ele separou 12 homens com uma missão especial e assim os constituiu apóstolos e os ensinou e os orientou como cuidar das suas ovelhas. E especificamente ele chamou Pedro em particular e perguntou por mais de uma vez: Pedro, tu amas-me? E Pedro, assim, no seu íntimo, confessou a Jesus que o amava de forma profunda. E Jesus o recomendou: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro teve esse privilégio de ser um pastor, de cuidar de ovelhas que o próprio Jesus conquistou e assim formou o seu rebanho. E deixou agora os seus pastores para dar continuidade dos cuidados e assim alimentar, como recomenda o próprio Senhor Jesus, as suas ovelhas. Então Pedro passou a ser um pastor de ovelhas no sentido figurado, porque ele agora ia cuidar de pessoas, cuidar da igreja do Senhor, que ele mesmo assim a fundou e a constituiu sobre si mesmo, pois ele afirmou para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fundou a igreja sobre si mesmo, pois ele é a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra principal, e Pedro, como um fragmento de pedra, ele reconheceu que Jesus é de fato o fundador da igreja e ele, como um discípulo, como um apóstolo, ele teve o privilégio de cuidar das ovelhas que o Senhor Jesus conquistou. Então, o sacrifício de Jesus na cruz foi ali o ponto crucial para que a igreja fosse fundada sobre si mesmo, pois Jesus é o fundador da igreja e todas as ovelhas conquistadas por Jesus precisam de ser cuidadas por pastores. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Aqui em Efésios 4:11, Jesus mostra os dons ministeriais que são muito importantes para ser utilizados na igreja na modernidade. O outro exemplo de pastor no Novo Testamento é o apóstolo Paulo, que foi escolhido por Jesus para fazer uma obra especial. Enquanto Pedro ficou mais em Jerusalém, Paulo ele se expandiu por outras regiões, mas a sua missão foi anunciar a palavra de Deus e cuidar das ovelhas que o próprio Senhor Jesus confiou. Pois na oração sacerdotal, Jesus orou por todas as ovelhas que haveriam de ser alcançadas e que haveriam de fazer parte do rebanho geral. Cada pastor tem um rebanho específico. Assim como Pedro cuidou de ovelhas específicas em determinadas regiões, Paulo teve o privilégio e também a missão e a incumbência de cuidar de ovelhas por muitas regiões. Portanto, ele passou a ser intitulado como o apóstolo dos gentios, aquele que haveria de anunciar a mensagem para muitas pessoas em muitas partes. Portanto, nós podemos concluir aqui que estes dois pastores, que são referências do Novo Testamento, Pedro e Paulo, eles cumpriram com a missão especial de pastorear, de cuidar das pessoas, fazendo como o Senhor Jesus os orientou. E assim, eles deixaram um legado de exemplo especial que pode ser seguido. Pastores dedicados, comprometidos e que fizeram a missão com muito prazer, cuidando do rebanho que o Senhor lhes confiou, dando tudo o que era necessário para que o rebanho prosseguisse sempre firme e forte. Como já citamos dois exemplos do Antigo Testamento, pastores que cuidaram de ovelhas, literalmente falando, Abel e Davi. No Novo Testamento nós temos aí dois exemplos de pastores que cuidavam de pessoas. Pedro e Paulo foram pastores que nos deixaram exemplos especiais. Mas eu quero agora frisar para você, e não poderíamos esquecer,
do exemplo máximo de pastor. É o próprio Jesus. Jesus, o pastor por excelência, ou o sumo pastor, aquele que deu a sua própria vida pelas ovelhas, aquele que deu a vida para que as ovelhas pudessem usufruir do privilégio de ter pastores para assim pastorearem. Jesus é o nosso exemplo máximo de pastor, pois ele realmente nos deixou assim uma referência que nós não podemos deixar de tê-la como exemplo máximo. 3 ações especiais que Jesus provou como pastor. Ele amou as ovelhas, a tal ponto de dar sua própria vida por elas. Ele amou as pessoas a tal ponto de morrer pela humanidade. Ele cuidou das ovelhas. Ele cuidava como um bom pastor. E assim, como apresenta no Salmo 23, ele tinha todo aquele cuidado especial de dar o que as ovelhas precisavam. Jesus deu a sua vida, ele cuidou das pessoas de uma forma muito especial. Quando as pessoas tinham fome, ele dava comida. Quando tinham sede, ele dava água. Quando tinham dúvida de qual caminho seguir, ele se apresentava como o caminho. Então Jesus cuidou, dando o que as pessoas precisavam, porque ele é o pastor por excelência. E Jesus alimentou as suas ovelhas. Quando em determinado momento as pessoas não tinham alimento, Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Portanto, Jesus alimentava as ovelhas, alimentava as pessoas que precisavam de alimento. Jesus nos deu assim um exemplo máximo. Amou, cuidou e alimentou. Portanto, ele é de fato o sumo pastor, aquele que cuida de uma forma especial de todo o seu rebanho em todas as partes do mundo, porque ele prometeu estar conosco todos os dias. Então Jesus está ao mesmo tempo com todos os pastores da atualidade que cumprem a sua missão, como também com todo o seu rebanho, com todos os cristãos espalhados por todas as partes do mundo, porque ele prometeu, como sumo pastor, estar cuidando do seu rebanho sempre e constantemente, jamais os deixaria, porque ele prometeu estar com sua igreja, com o seu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus é o nosso exemplo máximo de pastor, porque ele é de fato o sumo pastor, aquele que cuida de todas as ovelhas em todos os lugares de uma forma especial. Se você ficou até aqui, acredito que você compreendeu o sentido desta mensagem. A intenção desta mensagem foi revelar que Jesus é o sumo pastor. O pastor do Salmo 23 é o próprio Senhor Jesus. Os pastores que Jesus escolheu em Efésios 4:11 são aqueles que atualmente estão cuidando da igreja do Senhor. É importante que eu e você sigamos o exemplo máximo de Jesus. Queremos ficar por aqui agradecendo a você e dizer que Jesus é o sumo pastor. É o nosso pastor que deu a sua vida para salvar a mim e a você. Que nós possamos seguir e assim os pastores da atualidade possam cumprir a sua missão cuidando da igreja que o Senhor nos confiou até um dia chegarmos no céu para desfrutar das bênçãos de Deus. A você que ficou até aqui, meu muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. E se você ainda não se inscreveu, eu quero lhe convidar, aproveite neste momento, se inscreva no nosso canal. É um prazer contar com você. E a todos, o nosso muito obrigado. Deixe o seu like, compartilhe com mais alguém. Se este vídeo foi importante, ajude-nos a prosseguir, deixe o seu like e continue assistindo os nossos vídeos, pois é um prazer contar com a sua colaboração. A todos, a paz do Senhor Jesus. Brevemente estaremos de volta com mais um vídeo especial para a sua meditação.